Hoje o Tigre me trouxe um tema. Agorinha, como sempre. Agorinha, não tem tempo. Eu não tenho tempo de organizar o roteiro, não tem. Por isso que é meio bagunçado, assim. É como eu sou, é tudo no improviso, tá? Veja, ontem eu não queria falar de educação. Ontem eu queria dar um exemplo da metodologia. Porra, eu queria discutir aqueles 3 temas. Eu queria discutir aqueles 3 temas. Tá? E queria que mais gente falasse também. Será que, para ver se a impressão minha é a mesma de alguns, ou talvez tenha coisas mais ou menos, ou seja tudo bobagem da minha cabeça. Essa é a mente Asperger. Então, assim. Então, nós estamos numa série. Tá? É Lúcifer, a voz da escuridão. Para quem está vendo só esse vídeo, tá? É bom que veja as explicações anteriores, para não ter preconceito, não ter interpretações equivocadas. Tá? Tema de hoje que o Tigre acabou de me dar: religião ocidental. A religião ocidental não é dialética. Portanto, é autoritária. Arcaica. Autoritária e arcaica. A religião. Quando nós falamos a religião ocidental, nós estamos nos envolvendo tudo que engloba o cristianismo. E até outras práticas não cristãs também. Pode se estender para os movimentos esotéricos, podemos estender essa questão, tá? Até nas sociedades secretas, vamos estender em todas as organizações religiosas, místicas, esotéricas. Ou então assim, eu estou tomando como base o meu amigo traficante do alto comando. As conversas que nós tivemos, longas conversas. Primeira coisa que me impressionou nele, a serenidade. Eu nunca tinha estado na presença de alguém tão sereno. Tão sereno. Eu perguntei pra ele, cara, eu sou ateu. Assim, eu andei em algumas religiões, filosofias esotéricas e tal, mas entrei e saí. Do jeito que eu entrei, eu saí. E eu também tenho uma regra comigo, né? Eu não entro em nada que eu não dou conta de sair. Até nos casamentos. Todos os meus casamentos eu entrei e saí. Então, em tudo eu entro e saio. Se eu vejo que vai me prender, eu não fico. Não fico. E se eu entro, eu me sinto preso e eu já fico arquitetando um jeito de sair fora. De sair fora. Sabe? Já fico vendo, porra, minha liberdade, minha liberdade. O que você acha da religião? Me fala o que você acha. Você acredita em Deus? Ele falou assim: eu acredito na verdade. Acredito na verdade. Acredito na justiça. Essa eu acredito.
acredito em alguns princípios, tipo aqueles que a gente já falou, o certo pelo certo, tá? A amizade tem que ser na base da lealdade e confiança. E é princípios. Eu acredito em princípios. Eu falei, porra, tu fechou comigo. Fechou comigo, tá? Porque meu principal princípio é eu acredito em princípios e não personalidades. Ele falou assim, princípios e não personalidades. Eu sigo princípios e não personalidades. Eu falei para ele, esse é o meu maior princípio. Então assim, eu não sigo Jesus, eu não sou cristão. Mas tem um princípio de Jesus que eu já falei aqui, que eu sigo. E eu vejo muito cristão que não segue. Eu condeno o pecado e não o pecador. Eu condeno o pecado e amo o pecador. Dá para entender isso? Ele falou, então assim, para mim Deus é a verdade. Para mim Deus é a verdade. Eu falei, fecha contigo. Fecha contigo. E uma verdade relativa, né? Uma verdade que está sempre mudando, mutável. Ele falou, eu vou te contar uma história de religião. A mãezinha, a minha mãe, né? A mainha sempre foi católica. De repente a mainha... Foi todo mundo entrando para a igreja evangélica. Todo mundo entrando para a igreja evangélica. Tá? Os meus parentes tudo saindo da igreja católica e indo para a igreja evangélica. E aí minha mãe foi no bolo, né? Entrou numa igreja que ela julgou ser bem séria. Uma igreja séria. Tá? Como eu já falei, eu moro numa cidade grande, né? Na cidade que ele morava, havia várias igrejas, tipo assim umas 30. A cidade é grande, tem 200 mil habitantes, 500 mil habitantes, então 30 igrejas, é uma igreja bem assim, é uma igreja bem fortalecida. Mãe entrou para a igreja e muito contente com a conversão dela e tudo tal. Aí assim, eu vi Mainha com um envelope. Falei, Mainha, o que é esse envelope? Falei, isso aqui é a primeira obrigação do convertido. Tem que pagar o dízimo. Mainha, isso não está certo. Não é melhor fazer aquela doação que a gente fazia na missa lá? Não, meu filho, cada lugar tem o seu jeito. Lá é assim. Tá, Mainha, quanto é que você vai dar? Vou dar R$100. Mainha, isso não tá certo. Eu acho que você não deve pagar isso aí. Eu acho que você não deve. Não, mas tal, deixa. Tá bom, Mainha. Eu não vou brigar com a senhora. Imagina, não vou brigar com a Mainha. Vem cá, Mainha, me dá um abraço. Tal. Vai lá, Mainha. No dia que você não tiver os R$100, você fala comigo, tá? Pode ficar tranquilo. Aí assim, ela me falou a igreja, eu já conhecia algumas pessoas daquela igreja. Aquele pastor eu já conhecia. Aí eu chamei o pessoal e falei assim, vamos estudar essa igreja, vamos estudar. Aí eles começaram uma investigação nessa igreja. Meteram infiltrados e tudo, tá?
E nós chegamos à conclusão que rolava grana, muita grana, muita grana. Compramos informação, comprou informação privilegiada e tal, ele falando, né? Nós compramos informação privilegiada e nós ficamos descobrindo uma mina de ouro. Nós descobrimos uma mina de ouro. Bom, eram 30 igrejas. Tá? Então, essas 30 igrejas, cada um tinha o dia de levar, tinha sede. Então, as 30 igrejas, havia o dia. Cada igreja estabelecia o dia de levar o dinheiro para a sede. Tá, e tinha a sede central. Tá? Aqui é uma cidade satélite. Cada cidade satélite tem, então, igrejas e uma sede. Cada cidade satélite tem várias igrejas e uma sede. Várias igrejas, uma sede, várias igrejas e uma sede. E a sede central. Ele descobriu o dia que o dinheiro, cada igreja trazia a sua contribuição para a sede, e tinha o dia que essa sede, tá, levava esse dinheiro arrecadado dessas 30 igrejas para a sede central. Ele ficou sabendo o seguinte, que era em espécie. Ele perguntou-se por que não depositar esse dinheiro tal. Não teve resposta. Por que não fizeram transação bancária e correram-se o risco de levar esse dinheiro da contribuição que cada uma dessas igrejas deu com essa subsede? E tinha o dia que esse dinheiro saía da subsede para a sede. Ele falou assim, filha da puta, vocês levaram esse dinheiro da manhã, mas eu vou roubar ele de volta de vocês, tá? Armou-se a equipe. Começaram o planejamento. Tá? Ele disse que da primeira vez abortou. O primeiro mês abortou. Tal, mas assim, eles acompanharam o carro, eles viram o carro. Tá? Era carro comum. Tá? Para não desconfiar, só tinha 2 batedores. Tá? E ele falou, não, foi bom a gente ter abortado, porque agora a gente vamos voltar ao nosso planejamento, porque tem que ser redondo. No próximo mês, mesmo esquema. Ele ficou sabendo exato. E aí deram o bote. Fizeram o assalto no transporte de valores em espécie da subsede para a sede. Esse crime nunca foi denunciado. Por que que não foi denunciado? Por que que não denunciaram o assalto ao transporte de valores da igreja? Eu falei, cara, ele falou, o sistema é piramidal igual o nosso, o mesmo sistema, não tem, sabe, é o sistema capilar. As igrejas são as captam, tá? Isso vai para uma subsede, essa subsede vai para essa sede aqui, essa sede manda para a nacional. Tá? É franchise. Eu falei assim, eu nem escuto, ele falou, eu nem escuto. Eu sou radical. Eu nem escuto. Uma que, eu seleciono meus amigos. Meus amigos é quem eu tenho lealdade e confiança. Ele falou, falar nisso, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o presente dos cachorros. Tá? Esses 2 cachorros aqui. Eu que, quando o meu amigo, a cachorra dele pariu, eu fui lá e escolhi esses 2 cachorros e falei, desses 2 cachorros pro professor, ele saber o que é ter um amigo fiel e leal.
Nossas religiões não são dialéticas, não são dialéticas. Não são dialéticas. Eu ouvi de um pastor bem renomado, de uma igreja bem renomada, pastor de projeção nacional, falar o seguinte: na minha igreja quem prega é pastor. Eu já fui em algumas igrejas que o pastor abre o microfone para quem quiser falar. Na minha igreja isso não acontece. Aqui quem prega é pastor, ele que se preparou, ele que está preparado para falar, para levar a palavra de Deus. Isso é dialético? Isso é dialético. Isso não é um autoritarismo? Não é um autoritarismo? Isso não é arcaico demais para a nossa era? Eu tenho uma sugestão. Agora sim, eu como educador, veja, um culto, uma missa, é um ato formativo. Concorda comigo? Você concorda comigo que uma missa, um ritual xamânico, um ritual é um ato formativo? Não está, de alguma forma, levando uma informação para a pessoa? Eu tenho uma sugestão. Para que um culto, uma missa, um ritual xamânico, alguma coisa seja dialético, os turnos de fala devem ser alternados. Então, primeira coisa, um círculo. Segundo, lê-se o trecho da palavra. E aí, abre-se para cada um dar a sua interpretação. E o grupo vai escolher as melhores interpretações. Para que esses melhores interpretadores, esses melhores talvez não seja o pastor. Talvez não seja o diácono, talvez não seja o padre, talvez não seja o pai de santo, talvez não seja o ministro, talvez não seja o mestre do templo, talvez a melhor interpretação não venha do líder espiritual, talvez a melhor interpretação venha de uma, sabe, do gari, a melhor interpretação venha. Aí nós teríamos uma religião dialética. Uma religião dialética. De acordo com os princípios dialéticos da alternância nos turnos de fala e a democratização desses turnos de fala, em que todos têm oportunidade em tempos iguais de fala. Veja se isso acontece num culto. Num culto acontece isso? Nós vamos chegar à conclusão que é uma arrogância e um insulto. Um pastor subir num púlpito, ficar 2 horas falando sem parar, para um bando de ovelha calado, só falando mé. É isso que ovelha sabe fazer, é dizer mé. É a única coisa. Então, assim, eu concordo com meu amigo. Concordo. Eu perguntei pra ele, e a igreja católica, cara? Tu nasceu na igreja católica? Ele falou, pô, a igreja católica é legal, eu gosto muito dos festejos da igreja católica. Tá? Porque, cara, os festejos da igreja católica são bons demais. Aqueles festejos que duram 3 dias, é bom demais. Mas assim, não tem diferença de uma da outra. As religiões para mim não servem. Não servem. E os movimentos espirituais também não. Todos seguem a mesma estrutura hierárquica piramidal, sabe? Tudo que tem essa estrutura hierárquica piramidal não é dialética. Não é dialética. A dialética ela é circular.
em que ela é horizontal, ou seja, todos estão na mesma categoria de ser humano. Se ele é um ser humano, então ele tem o mesmo direito de que qualquer um que está aqui. Se você tem direito de falar 10 minutos, eu também tenho o direito de falar 10 minutos. O mesmo tempo que você tem de falar, eu também tenho de falar. E eu tenho o direito de discordar de você. E que todos escutem a minha opinião contrária à sua. Então, pastor, se eu for na sua igreja, tá? Eu ouvi sua pregação, eu tenho o direito de dar a minha opinião sobre a sua pregação, no tempo que você usou para fazer a sua. Você me dá permissão para me fazer isso na sua igreja? Aí ela seria democrática. Aí nós teríamos tese, antítese, e aí quem estivesse ouvindo iria fazer a síntese. Iria ouvir o seu lado da história e iria ouvir o meu lado da história. Quem estivesse ouvindo ia dizer, pastor tem razão, tá? O senhor caia fora daqui, tá? Porque essas suas ideias não valem de nada. Seria uma síntese. Ou então, pastor, eu acho que o que ele fala tem algum fundamento, né? Vamos tentar ver como é que a gente vê isso no Evangelho, porque o que ele fala é tão lógico. Você quer ser expulso de um grupo esotérico? Você quer ser expulso de um grupo esotérico? Quer ser convidado a se retirar? Quando o mestre terminar de fazer uma explanação, você levante a mão e diga assim, o senhor me dá licença para eu falar? Para eu fazer uma pergunta? Espera o mestre falar. Sim. Eu discordo do que você está falando. Tá? Minha opinião é totalmente diferente. Chega a ser contrária ao que você está falando. Quando você falou isso, mas na prática eu vejo isso. E aí você fundamente a sua fala, tá? E espera o resultado. Primeiro, os fiéis vão fechar com o mestre, vão te ignorar. Tá? E aí você é convidado a se retirar. Não tem mais espaço para você. Tá? Quebrou o encanto. Você não serve para ser membro do nosso grupo esotérico. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Por isso que eu não fico em grupo nenhum. Sabe? Por que eu saí da Igreja Católica? Eu discordei de um itemzinho. Eu falei, padre, eu não concordo com uma parte do credo. Ele falou, qual, meu filho? Eu falei, padre, eu não concordo com aquela parte que ele diz, né, que a gente deve crer na ressurreição dos mortos. Eu não creio naquilo. Então, assim, eu não posso rezar uma coisa que tem uma parte ali que eu não acredito nessa parte, a não ser que eu pule. Eu posso tirar essa parte? Quando eu rezar, quando chegar... creio em Deus Pai, eu creio e tal, mas quando chegar, creio na ressurreição da morte, eu posso pular essa parte? Se eu puder pular, eu posso continuar rezando o credo, mas ele falou, não, credo é credo, tem que rezar todo. Eu falei, então sinto muito, padre, sinto muito, tá? Sinto muito, a Igreja Católica não serve para mim, eu estou saindo da Igreja Católica. Foi assim que eu saí da Igreja Católica. A Igreja Evangélica, do mesmo jeito, sabe, os grupos que eu participei, todos eu saí. Todos. Sociedade secreta, saí também. Porque está tudo contaminado com essa estrutura piramidal. Nenhuma nos iguala como humanos. Somos todos humanos aqui, olha. Tá? Pensa numa igreja. Todo mundo fala, nós somos todos iguais aqui. Nós estamos todos no mesmo barco. Tá? Vamos ver, de repente, a solução. Quem está aí sentado, que nunca falou, talvez tenha uma solução muito mais bonita do que quem está lá no púlpito. Bom, é isso aí. Tá bom? Tá. Falou.